Muito bem, bom dia a todos. É uma alegria imensa estarmos aqui hoje para conversar sobre cidades inteligentes e o direito à felicidade, né? Que é um tema super multidisciplinar que permite a gente reunir aqui áreas diferentes do saber, experiências diferentes, até porque a busca da felicidade, talvez o objetivo de todo ser humano, ele é um processo, né, que varia no tempo, varia no espaço. Então, hoje a gente está aqui para trazer a experiência de cada um pouquinho. No espectro da metodologia da Biome, que tem várias dimensões, esse painel hoje ele vai focar em duas dimensões específicas: economia, gestão e finanças. E o direito vem com as suas ferramentas, né? Porque, como a gente vai notar aí, por trás da nossa Constituição, da nossa legislação, existem diversas oportunidades de promover a felicidade, de contribuir com o planejamento de cidades inteligentes, e assim a gente acredita que pode contribuir para o debate. O doutor Paulo Edvandro da Costa Pinto, ele é doutor em Direito Internacional, ele atua na área de Estado e Direitos Humanos, e ele vai nos auxiliar hoje aqui conduzindo os nossos debates. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia a todos, bom dia, Beatriz, Marcelo, Eliane. Bom, estamos aqui reunidos, né, como a doutora Eliane mesmo já antecipou, né, para conversarmos, eu não diria que seria um debate, mas conversarmos, né, sobre o tema cidades inteligentes, direito à felicidade, políticas públicas e economia circular. Bom, um pouco extenso, né, o tema, mas isso já revela, né, a multidisciplinaridade que envolve, né, essa ideia de felicidade. Quando nós olhamos, paramos para pensar sobre felicidade, a primeira imagem que se vem à mente é algo subjetivo, algo etéreo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente já consegue perceber naturalmente que ela indica a qualidade de alguma coisa, né? A qualidade de um contentamento, a qualidade de uma boa sorte, uma boa fortuna, uma satisfação, em suma, né? Aristóteles, ele no seu pensamento, né, e ele nos guia, né, para compreendermos a felicidade como o fim supremo, né, da natureza humana. O ser humano, ele existe, ele nasce, ele se desenvolve, né, para ser feliz. É isso que é a finalidade do ser humano em Aristóteles. Nós vamos, para além dessa concepção aristotélica, encontrar, né, uma positivação, e aí entra a transdisciplinaridade, digamos assim, né, da ideia de felicidade, com o direito. Então, nós vamos ver, por exemplo, a Declaração da Virgínia, né, a menção ao direito à felicidade, a Declaração de Independência norte-americana, a Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, algumas constituições, como a da França e do Japão, também notam, sublinham direito à felicidade como um direito fundamental. A resolução da ONU, intitulada Felicidade, um enfoque holístico pelo desenvolvimento, correlaciona, então, a felicidade ao desenvolvimento. Como é que as coisas já vão se encaixando e daqui a pouco nós vamos chegar, finalmente, à relação entre felicidade, direito, cidade inteligente, economia circular. Mas antes de avançar, gostaria somente de deixar pontuado que a felicidade hoje ela é vista, antes de tudo, como um bem público tutelado juridicamente. E é um dever do Estado, né, promover, de alguma forma, políticas públicas, né, voltadas à realização desse direito. No caso nosso constitucional brasileiro, tem algumas iniciativas, alguns projetos de lei, emenda à Constituição voltada a isso, mas até o momento nós vamos vendo o direito à felicidade com base na dignidade da pessoa humana. Bom, dito isso, eu gostaria de colocar uma pergunta para vocês, e aí eu pediria que vocês fizessem suas apresentações, né, sobre a seguinte questão. Eu peço a vocês que descrevam de forma breve, né, a experiência individual, a experiência profissional de cada um relacionada com o tema cidades inteligentes. Então, estabelecer uma lógica aqui, ordem alfabética. Doutora Beatriz, por favor, a senhora tem 3 a 4 minutos para poder nos brindar com as suas considerações a respeito do que eu acabo de propor.
Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui reunido com todos vocês, compartilhando um pouco do nosso aprendizado, da nossa experiência e com certeza aprendendo muito aí com esse debate. Me chamo Beatriz Luz, sou engenheira química, especializada em estratégia, em economia circular. Desde 2015 que eu trabalho dedicada com a missão de impulsionar a transição para a economia circular no Brasil, com a minha consultoria Exchange for Change Brasil, baseada na troca de conhecimento internacional, para a gente realmente adaptar essa grande discussão global para a realidade brasileira. Sou parceira da Abayomi já há uns 2 anos, que tive a chance de conhecer a nossa grande liderança, a Patrícia, num evento de cidades inteligentes, e que nos remete, então, aqui ao dia de hoje, para trazer um pouquinho aí da minha vivência de como a economia circular se conecta com o tema de cidades inteligentes, né? A economia circular, ela provoca um redesign da economia, né? Uma economia mais equilibrada que gera valor para todos os elos da cadeia. Então, a gente está falando de novos processos, novos produtos e uma nova forma de consumo. A palavra que mais se alinha ao contexto da economia circular é justamente um novo equilíbrio econômico, uma nova forma de crescer sem que a gente deixe aquele passivo de lixo e poluição da economia linear, que consiste na exploração da matéria-prima, desenvolvimento de produto e uso e geração de resíduo. Então, na economia circular, a economia não gera resíduo. Então, você provoca um repensar do design de produtos e serviços desde o início do processo. Então, é por isso que a gente coloca que a economia circular vai provocar, né, uma experiência do consumidor, uma vivência das cidades, com menos desigualdade social, com um olhar de regeneração do ecossistema natural e, com certeza, então, uma busca da felicidade e uma relação mais harmoniosa entre todos os elos da cadeia. Então, é sobre essas novas relações comerciais que se surgem e, com certeza, através da tecnologia, vai permitir esses novos modelos de negócio, onde o foco está nas pessoas, na geração de valor, na experiência do consumidor, né? Na vivência e na interconectividade de todos os elementos para uma sociedade, então, mais equilibrada, com novos valores e novas atitudes. E eu deixo aí, então, assim, minha primeira colocação e espero compartilhar aí com vocês, então, mais um pouco dessa interconectividade dos nossos temas e dessa necessidade de termos um olhar sistêmico para um ecossistema mais equilibrado e o desenvolvimento sustentável. Muito obrigado, doutora Beatriz. Doutora Eliane, por gentileza. Eu vou, então, continuar a minha apresentação falando da minha conexão profissional com o tema aqui do nosso painel. Eu acho que foi muito feliz a estruturação do painel, porque quando a gente fala de direitos, os direitos eles não nascem árvores, eles têm custos. Eles exigem recursos públicos e privados, né? E o direito à felicidade, ao bem-estar, como a gente vai ver depois os principais, eles vêm de um orçamento de recursos escassos. A economia circular, os conceitos aí que a experiência da doutora Beatriz traz é justamente para direcionar a um uso mais racional de recursos naturais e de recursos financeiros, ou até de recursos humanos também, né? No sentido de uma aplicação mais assertiva, uma formulação de políticas mais assertivas. E aonde o direito entra, né, nessa história? Além de toda essa questão de uma gestão adequada, da ética aí no uso de recursos e etc., né, tão importante, a gente visualiza, assim, a partir da Constituição, mas não apenas dela, uma série de diretrizes, de conceitos, que eles só não estão com a palavra felicidade, né? Mas, no fundo, ele está ali dando uma sustentação de políticas públicas, de ações que o poder público deve fazer,
que a sociedade deve, o cidadão deve fazer. Ele não é só titular de direitos, ele também é titular de deveres, né? E quando você pensa em conceito de felicidade individual ou coletiva, né, a gente não está falando daquela... Isso é um conceito, talvez, que outros painéis da maior importância também vão abordar. Para o direito, a gente não tem um conceito subjetivo, a gente vai para elementos objetivos, né, que derivam aí da Constituição. Então, a gente fala aqui de direitos e garantias individuais, exercício da cidadania, a gente fala de direitos sociais, a gente fala da ordem econômica, fala de política urbana, né, tudo isso está lá no nosso de meio ambiente, que é regulado também, a partir da Constituição. Então, tem várias atuações aí para os diversos atores, os diversos setores fazerem. A minha experiência vem do tempo de Abayomi, do tempo de pesquisa das cidades inteligentes, mais focado em novas tecnologias e de toda uma experiência jurídica na advocacia e também de acadêmica, né? Minha linha de pesquisa era mais voltada à segurança cibernética, vamos dizer assim, que, de certa forma, na área de cidades inteligentes, uso de tecnologias, ela se torna um fator importante. Mas o tema não se esgota nisso, pelo contrário, aqui no Brasil a gente ainda precisa evoluir bastante em assuntos bem elementares, e a gente não, cidades inteligentes não são apenas as cidades dotadas de grande avanço tecnológico, porque isso não garante nada se ele não for focado no ser humano como o sujeito do processo e não um dado do processo apenas, né? Então, é por aí que eu acho que a gente conecta o direito às cidades inteligentes e o direito à felicidade. Obrigado, Eliane. Doutor Heraldo, por gentileza, uma palavra, suas considerações. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite da doutora Eliane Saldan, professor Divano também, né? Cumprimento a todos vocês. Espero que essa conversa nossa seja uma conversa bem legal, bem esclarecedora. E, assim, fiquei muito contente de, na manhã de hoje, ser surpreendido com um convite desse, né? Assim, rapidamente. Acho que foi muito legal, que esses desafios que fazem parte das nossas vidas, né? E esse tema cidade inteligente, economia circular e direito à felicidade é uma coisa que a gente está na ordem do dia, está na nossa vida, né? E isso é muito importante na medida que nós, como atores, né, somando a todos os outros atores, a gente, no fundo, a gente quer que todo mundo seja feliz e que todo mundo esteja bem, né? A gente só pode ver a felicidade quando o outro é feliz. Então, pegando o gancho da fala da Eliane, se me permite, né, doutora Eliane, o sujeito vai ser feliz, né, o ser humano, se ele é o sujeito do processo, né? Se ele tem participação, se ele é ouvido, se existe aí uma cidade que permita ao cidadão a efetiva participação. Isso eu acho que só a tecnologia, como a própria professora falou, não vai resolver nada se as pessoas não decidirem qual é o motivo da sua felicidade, né? Dentro daquele grau de subjetividade que o professor Divano ainda falou na abertura do painel. Então, assim, na minha experiência, e antes disso vou me apresentar, que eu esqueci, né? Meu nome é Heraldo José Brandão, eu sou advogado, eu sou especialista em gerenciamento ambiental, sou mestre em Direito e estou fazendo doutorado agora no PPGD Estácio, né? Pesquisando acesso à justiça. Então, é um tema que eu sempre pesquiso na área, eu sempre fui pesquisador na área do desenvolvimento sustentável, principalmente na discussão do processo coletivo e atuação da Defensoria Pública como um todo, né? Na questão da sua legitimidade lá na lei da ação civil pública. Mas, então, a minha experiência nessa área de cidades inteligentes e cidades felizes, né, posso dizer assim, foi um momento da minha vida que eu participei na comarca de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, quando eu fui convidado para ser o coordenador do Conselho de Desenvolvimento das Cidades. Foi um momento assim, muito rico para mim, chegar para colocar o Conselho para funcionar, né? E num governo onde se permitia a participação efetiva de todos aqueles membros da sociedade civil junto com o governo, de traçar políticas públicas,
Então, eu vi ali naquele momento uma oportunidade da sociedade civil de realmente participar efetivamente de políticas públicas e que resultou de alguns avanços na área do meio ambiente, né, principalmente na criação de unidades de conservação na época. A gente criou uma unidade de conservação, aí somando-se ao Conselho Municipal de Meio Ambiente em parceria, né, conversando a cidade com o espaço urbano, porque era um parque urbano. Enfim, uma experiência também na própria Secretaria de Planejamento, com um projeto bem interessante que chamou-se Calçadas Acessíveis, né? Um projeto piloto bem legal, porque não sei se vocês conhecem os municípios periféricos, né, da grande região metropolitana do Rio de Janeiro, carece de estrutura, né, urbana adequada, e uma desses gargalos é exatamente a questão da acessibilidade mesmo urbana, né? Você vê lugares onde não tem rampa para deficiente, não tem essa ou essa outra coisa. Então, foi um projeto bem legal que eu participei junto com os membros da secretaria e junto com o Conselho de Meio Ambiente, Conselho das Cidades, né? E que resultou no projeto piloto que foi bem legal, né? Foi muito bacana, foi bem produtivo, e esse projeto me parece que depois, né, a gente não fica para sempre no poder público, né, ele está sendo tocado, mas foi um momento de construção e de participação de todos naquela efetivação de política. Eu creio que naquele momento, né, quando você insere o outro, né, quando você pensa no outro, você também dá a oportunidade, né, das pessoas entenderem que o acesso à justiça é o acesso a ter direitos, né? O direito a ter direitos, e provocar essa coisa nas pessoas, né? De uma certa forma, eu acho que foi muito válido. Essa é a minha experiência nesse sentido. Tá bom? Obrigado, Heraldo. Bom, doutor Marcelo, o senhor aí tem os seus 4 minutos para nos brindar com as suas considerações a respeito dessa primeira proposta aqui da nossa conversa. Obrigado, professor Paulo. Bom dia a todas e todos. Muito bacana o convite. Eliane, te agradeço por participar aqui. Também o Paulo Edvandro. Estar aqui com um colega querido, professor Heraldo. Prazer em conhecer Beatriz. Espero poder contribuir para o debate, né? Meu nome é Marcelo Garcia, né? Sou professor de Direito aqui no Rio de Janeiro, da Universidade Estácio de Sá, da Universidade de São José. Sou especialista em Direito Público, mestre em Direito e Teoria do Direito e doutorando em Direito também pelo PPGD da Estácio. Trabalho especificamente com a linha de pesquisa Direitos Fundamentais e Novos Direitos, e atualmente estou, né, cumprindo o papel de pesquisador aqui no Rio de Janeiro do direito à cidade, né? E aí é muito importante a minha contribuição, talvez, e o meu contato, portanto, profissional com o tema, né, que está sendo trazido aqui, é justamente trazer um outro lado, né? Ou seja, o que não seriam cidades inteligentes, né? A partir da pesquisa empírica, né? Eu trabalho com direito à cidade, especificamente, hoje pesquiso uma comunidade autoconstruída em Duque de Caxias também, o professor Heraldo que citou aí o município, né? Uma comunidade chamada Cidade dos Meninos, que é palco de um dos maiores conflitos socioambientais que se tem notícia no Rio de Janeiro, né? Provocado, inclusive, pelo Estado. Minha contribuição e o meu contato, né, com cidades inteligentes, obviamente, direito à felicidade, é justamente tentar trazer para a gente aqui um olhar segundo o qual as cidades, principalmente no estado do Rio de Janeiro, e principalmente as cidades periféricas, não são espaços plurais, né? Não são espaços de inclusão, não são espaços de felicidade, não são espaços de acesso. Porque quando a gente fala de direito à cidade e não direito da cidade, é importante a gente fazer uma distinção rápida para a gente entender, a gente está falando de um direito já contemplado pela ONU como direito humano, vide aí a Carta, né, sobre direito à cidade, como um direito que pode ser designado como um direito de construir a cidade a partir dos mais profundos desejos dos seus cidadãos. Então, a gente não está falando de um direito de ter acesso ao que a cidade oferece, mas um direito de ser partícipe do processo de construção da cidade.
Então, quando nós falamos de cidades inteligentes e quando nós falamos de felicidade, a gente precisa ter um olhar claro, um pouco mais crítico, sobre o que são as cidades sobre as quais nós estamos nos debruçando para falarmos sobre acesso, tecnologia, né, economia circular, etc. Essas cidades, elas são, em regra, palcos de lutas, tanto que, pela pesquisa no direito à cidade, me debruço sobre movimentos sociais, sobre movimentos populares, né, de reivindicação de participação nesse processo de construção, sobre direito à moradia, sobre comunidades que sofrem constantemente por parte do poder público, que representa, em regra, o grande capital imobiliário e que promove gentrificação e processos de espoliação urbana que são absolutamente desumanos, principalmente nessas cidades periféricas. Então, esse olhar crítico ele é super importante para a gente entender, pegando um pouco um gancho que a Eliane falou e que o Heraldo falou, da necessidade de inclusão cidadã dessas pessoas no processo de decisão do que vem a ser a nossa cidade, do que nós queremos por uma cidade de inclusão social. Inclusão social não apenas na perspectiva formal, não apenas numa perspectiva estadocêntrica de direitos sociais, mas uma inclusão social verdadeira, reconectando aquele indivíduo que está sofrendo o processo contrário de exclusão, reconectando esse indivíduo com o seu ser cidadão, com o seu ser político, para que ele possa justamente participar de uma forma mais ativa dos processos de construção da cidade. Novamente, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Como a Eliane falou, esse diálogo ele permite, né, um olhar muito mais amplo, né, para repensar a cidade, e espero contribuir, espero ajudar bastante aí a partir das falas de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Bom, antes de avançar, né, vocês tocaram em vários aspectos aí bastante sensíveis, bastante complexos e também bastante caros, né, à nossa sociedade. Podemos perceber aí, entre outros aspectos, né, por exemplo, uma correlação entre cidade e felicidade, ou entre direito à cidade e direito à felicidade, né? Vocês trouxeram algumas coisas que já nos levam a refletir, alguns pressupostos, como, por exemplo, efetivação do elemento saúde, a efetivação da educação. A Beatriz ela falou aí sobre a economia circular e que vai, no final, remeter a uma efetivação do elemento meio ambiente, o cuidado com o meio ambiente. Também aspecto de direitos civis, também foi colocado, direitos civis e direitos políticos, né? Alguns requisitos humanos que, se corretamente forem mensurados, né, vai nos permitir ver uma vinculação, né, entre direito à cidade e direito à felicidade. Alguns outros elementos a gente pode até deduzir, como a função social da propriedade, né? Qual é a função da propriedade? Ela não é um fim em si mesmo, né? Nós sabemos muito bem disso. Podemos avançar um pouco mais sobre essa discussão adiante, né? A conexão entre propriedade, função social da propriedade, cidadania. Eu vou pedir a Beatriz que faça algumas considerações a respeito, né? Beatriz, que elementos ou quais elementos dessa economia circular que você nos ilustrou, né, podem ser favoráveis à promoção da felicidade e do desenvolvimento sustentável? Por gentileza. Eu acho que foi muito interessante ver a colocação aqui dos meus colegas, porque a primeira percepção, quando se ouve falar de economia circular, é baseada no fluxo de materiais, né? No fechamento do ciclo, da não geração de resíduo. E eu acho que a maior conexão desse debate e os elementos que a economia circular traz vai realmente além dessa olhar de fluxo de materiais, porque a gente está falando de fatores de relacionais, né? De como que negócios são constituídos, quais as relações comerciais que são estabelecidas para trazer produtos e serviços para a cidade.
Então, a economia, do jeito que está, né, no contexto atual, que a gente chama de linear, sempre foi muito baseada na exploração, na geração de lucro e no desequilíbrio entre os atores da cadeia. Então, quando a gente traz os elementos da economia circular, é um novo modelo de desenvolvimento macroeconômico. Então, não é só reduzir o impacto, parar de gerar a poluição, mas é fazer isso de forma diferente. Então, trazendo uma experiência diferente para a sociedade, para o cidadão, porque se a gente só olhar para a questão de eficiência, de redução de impacto, a gente só vai estar retardando o processo de desgaste dos recursos naturais. Então, o que a economia circular provoca é esse olhar mais amplo, diferente, de geração de valor. Então, quais são os serviços, quais são os produtos que realmente um cidadão precisa para ser feliz e viver de forma equilibrada nas cidades? Então, é além desse olhar de tecnologia, né, de trazer sensores para as cidades, de fazer uma cidade eficiente. É você realmente ter esse olhar, que já foi dito aqui para os nossos colegas, da pessoa, né? É uma revisão de valores. A gente fala que é redefinir valor, né? Então, o que é valor? Né? É você realmente ter uma economia onde os aspectos de regeneração, né, de equilíbrio social. Então, uma economia, os elementos da economia circular pregam muito esse olhar de colaboração e de geração de valor para todos os elos da cadeia. Então, é você aprender a trabalhar de forma diferente, você olhar para o seu fornecedor como co-criador de solução, né? E você criar uma harmonização no desenvolvimento de novos negócios de forma diferenciada. Então, esses que são os elementos da economia circular, né? A não geração de resíduo, uma regeneração dos ecossistemas e através dessa redefinição de valores e atitudes, tanto por parte da indústria, quanto por parte da sociedade, que tem que repensar também os seus costumes, o seu modo de consumir, né? E do governo através de colocação de políticas públicas que sejam mais favoráveis, né? Incentivo, por exemplo, para o uso de materiais transformados, de resina reciclada, né? De matéria-prima secundária, para que possa realmente haver esse ciclo de fechado de materiais e a não geração de resíduo. Então, são esses elementos que eu acho que se conectam muito com essa discussão que a gente está trazendo aqui, porque está tudo interconectado, né? Todas as cadeias produtivas são interdependentes, então não dá mais para você ter um modelo produtivo que você só olhe para a sua cadeia produtiva e para a sua fronteira de trabalho. Então, a economia circular provoca esse olhar mais ampliado e esse trabalho colaborativo, até mesmo entre cadeias produtivas. Por exemplo, uma fibra natural que pode ser feita da casca da laranja. Então, é uma redefinição de mobilidade, né? Quando a gente fala de Uber, uma redefinição de aspectos sociais, você não precisa mais só depender de ter os produtos, você está usando os produtos, o serviço. Então, como que você se relaciona também com produtos e serviços? E eu acho que são esses elementos, desses novos modelos de negócio, dessas novas relações, que traz muito esse novo equilíbrio econômico que a gente precisa atingir para uma economia que não deixa para trás um passivo de poluição e de resíduo, e sim um equilíbrio nas relações, menos desigualdade social, mais regeneração e felicidade para todos os atores. Obrigado, Beatriz. Vamos, digamos assim, sofisticar um pouquinho mais o nosso debate. Eu vou inserir um elemento aqui, e aí eu vou pedir vamos fazer a ordem inversa, o Marcelo, o Heraldo e a Eliane façam suas considerações.
Complementando, eu diria, não complementando, mas agregando a fala da Beatriz, eu trago aqui, para sofisticar apenas um pouquinho mais, tá bom? O fenômeno da globalização, que acho que tem uma íntima relação com tudo isso que a Beatriz falou. Nós sabemos que a globalização ela alterou significativamente, né, o nosso modo de pensar, de agir, né, de interagir entre as sociedades, os espaços foram diminuídos, o tempo tornou-se mais curto, né? O próprio Covid também veio a talvez fazer uma segunda revolução nesse modo de pensar o mundo, né? Então, o tempo e o espaço foram coisas reduzidas. Muitas coisas positivas vieram, mas vamos nos ater dentro aí do raciocínio do Marcelo, né, de que o que não são cidades inteligentes, vamos ver o que tão positivo, né, o aspecto negativo dessa globalização, com foco na nossa conversa aqui. Bom, alguns aspectos eu posso já é notório, não precisa muita pesquisa para isso, né, apontar aumento da desigualdade social, aumento da pobreza, mercantilização dos espaços urbanos, o Marcelo apontou ali, dos loteamentos, essa especulação toda, né, de um modo em geral, né. E, ao lado disso, né, nós temos aí uma série de documentos internacionais voltados à proteção dos direitos humanos, ao desenvolvimento humano. Então, eu deixo colocado esse aspecto da economia circular, mais os aspectos negativos trazidos pela globalização, né? O que vocês teriam, então, a comentar exatamente, né, a respeito, né, desses elementos, né, da economia circular e elementos da globalização, né, de modo que poderiam ser superados os aspectos negativos, né, e de modo a promover a felicidade e o desenvolvimento. No caso da economia circular, não os aspectos negativos, mas sim os óbices, né, para um melhor desenvolvimento. Então, por gentileza, Marcelo. Obrigado, Paulo, pela provocação. Bom, eu estou aqui ouvindo a Beatriz, né, e estou pensando lá na cooperativa de catadores, né? Estou pensando no tratamento também de resíduos, né, Beatriz? E que esse ambiente de economia circular ele precisa, como a gente vem falando, como você vem falando já desde antes, ser um ambiente de inclusão das pessoas, né? De todas as estruturas da sociedade, para que isso possa funcionar de uma forma mais efetiva. Eu queria, a partir da provocação do Paulo sobre a questão da globalização, trazer um pouco da experiência de países latino-americanos que vão se relacionar objetivamente com, acho que a questão principal, né, e que, pelo menos no meu ponto de vista, que precisa ser colocada como principal à luz de tudo isso que a gente está discutindo, que é a questão do meio ambiente, né? A questão ambiental ela é protagonista hoje, né? Mas sempre foi, mas hoje talvez seja a questão principal. Existem duas experiências latino-americanas que trouxeram um novo olhar sobre a relação entre homem e natureza, né? É justamente a experiência da Constituição equatoriana, de 2008, e da Constituição boliviana, de 2009, que trazem uma visão biocêntrica à questão do meio ambiente, né? E isso, para pensar a cidade de forma inteligente, pensar a felicidade, acho que isso é crucial, né? Isso precisa, obviamente, ter outros contornos em termos globais e não apenas em termos latino-americanos. Obviamente, isso é uma iniciativa latino-americana justamente por conta de questões contingenciais, mas isso já vem sendo discutido, inclusive, em fóruns globais sobre o meio ambiente e sobre, consequentemente, cidades. Qual é a proposta da mudança antropocêntrica para a mudança biocêntrica? Essa é a grande questão, né? Nós hoje temos ainda, né, principalmente no Ocidente, a tendência de proteção do meio ambiente, defesa do meio ambiente, ainda na perspectiva de que nós, seres humanos, somos o centro de todas as coisas, né? Então, nós defendemos, protegemos o meio ambiente, então pensamos em soluções inteligentes para a cidade, inclusive, até para poder conciliar meio ambiente e desenvolvimento econômico, né, dentro das cidades, inclusive, mas ainda dentro de uma visão antropocêntrica. Protegemos o meio ambiente porque dependemos dele, né? E esses dois movimentos do que nós chamamos de novo constitucionalismo latino-americano, né,
com essas experiências do Equador e da Bolívia, trazem aí a figura da mãe natureza, né, da Pachamama, como titular de direitos na ordem jurídica. Olha que interessante isso. Que é justamente a mudança dessa visão antropocêntrica para uma visão biocêntrica. Nós, seres humanos não somos o centro de todas as coisas, mas nós pertencemos a algo muito maior que a natureza, né? Então, acredito que, como o Paulo falou, né, a questão da globalização ela vem trazendo uma velocidade diferente, inclusive de comunicação, né? Acredito que essas experiências latino-americanas sobre um novo olhar, né, sobre o meio ambiente, consequentemente sobre a cidade, porque essas constituições elas não trazem apenas essa nova visão sobre o meio ambiente, mas elas também trazem outras figuras de participação cidadã na construção do direito, na construção da decisão pública, né, enfim, como reconhecimento de estados plurinacionais, né, de diversas nações dentro do mesmo estado que compõem diversos saberes e diversas vontades diferentes, formando uma vontade cidadã. A experiência, por exemplo, do reconhecimento de participação mais efetiva, de possibilidade de participação mais efetiva do cidadão dentro das esferas municipais, né, com o cidadão agindo não apenas dentro do sistema representativo, elegendo representantes para decidirem as questões públicas, mas participando de uma forma mais ativa dentro do próprio parlamento ou dentro da própria Câmara de Vereadores, por exemplo, ocupando cadeiras e tomando a palavra, né? Essas constituições latino-americanas vêm trazendo essas novas experiências de participação e de construção de felicidade, né? Obviamente, Paulo, a questão da globalização, ela vem, a reboque dela vem a questão da globalização da desigualdade e da globalização cada vez maior do próprio modo de produção no qual nós vivemos, que é o modo de produção capitalista, né? Então, esse modelo do modo de produção acaba sendo reproduzido, né, quando se pensa em cidade, quando se pensa em acesso à cidade, quando se pensa em fatiamento do solo urbano e transformação da própria cidade numa mercadoria, né? Isso nos provoca, né, nos coloca no ponto de olhar para a cidade, para o desenvolvimento das cidades, para o desenvolvimento de tecnologias que nos ajudarão nesse processo de inclusão do cidadão na cidade, nos provoca olhar para isso necessariamente a partir desse modo de produção global, né? Eu digo isso porque nós não podemos continuar convivendo, né, como disse aqui no início, né, falei, com cidades que excluem e não com cidades que incluem, né? A gente precisa quebrar paradigmas, superar aquilo que esse específico modo de produção nos coloca como desafio, né? Que é justamente, seja por meio da ordem jurídica, seja por meio dos direitos, né? Ou seja por meio de políticas públicas e programas sociais, trazer um pouco mais de igualdade social para as pessoas, diminuir os espaços, diminuir as possibilidades de precarização da vida das pessoas, justamente para que elas possam se sentir mais pertencentes ao espaço urbano, ao espaço da cidade, né? Então, isso a gente percebe que, como você bem disse aí na tua colocação, isso é uma tendência global, né? E está aumentando esses espaços de exclusão. E acho que a nossa tarefa, né, para quem está pensando cidade, é tentar reduzir esses espaços de exclusão, esses espaços de precarização das relações e de mercantilização da própria cidade, né? Talvez assim a gente consiga começar a observar ou a enxergar, né, um ambiente de projeção de felicidade, como o Heraldo falou aí, de felicidade do outro. Afinal, como diz a música, né, ninguém consegue ser feliz sozinho, né? Mas é isso, a minha contribuição é essa. Marcelo, obrigado. Heraldo, algumas considerações? Sempre, né? Porque esse debate está tão gostoso, né? Pegando o gancho da Beatriz. 4 minutos aí para a gente poder ter mais questões aí pela frente. E aproveitar também a fala do professor Marcelo,
né? Quando a Beatriz traz a questão da economia circular, quando ela coloca essa discussão que ela tem que ser mais ampla, tem que também ser debatida, né? Nessa cadeia produtiva, ela tem que estar mais, vamos dizer assim, mais conexa, né? Eu entendi dessa forma. E nessa conexão, Beatriz, eu vou puxar um gancho aqui para dentro dessa cadeia produtiva, a gente pensar numa cadeia produtiva inclusiva, né? Na medida que nesses processos de reciclagem, por vezes, eles não contemplam uma figura do catador, né? Então, quando a gente pega lá a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, ela vai colocar como princípio da política, né? Eu vou aproveitar essa nossa fala da economia circular, usando a economia circular como reciclagem, eu acho que eu posso fazer isso, não sei se combina, né? Mas eu acho que tem tudo a ver, que a economia circular, eu acho que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vai colocar a economia circular como um bem econômico e um bem econômico de valor social, na medida em que ele inclui nessa cadeia produtiva a figura do catador. Por que eu estou dizendo isso? Uma experiência que eu vivi muito importante, muito sofrida até, quando foi feito o fechamento do aterro sanitário do Jardim Gramacho. Eu estava presente lá, junto com os catadores, eu participei com eles, desde a concepção de entender o que era o catador e quem poderia ser considerado catador naquele tempo, né? Até por conta da decisão lá, que foi feita depois de dividir, né, a grana dos impactos, enfim. Até no momento em que se pensou se fazer um aterro sanitário lá em Paciência, antes do último aterro, que é o de Piedade, lá perto da praia, gente, esqueci o nome agora. Seropédica, muito bem. Teve o aterro de Piedade, que foi em Campo Grande, que foi barreirado, até porque tinha uma questão ali do aquífero, né? E também porque naquela oportunidade não se deu, né? A audiência pública não ouviu, né, os catadores. Né? Os catadores não foram ouvidos. Isso foi um motivo, inclusive, de anulação da primeira audiência pelo Ministério Público. Nós levamos essa questão até o MP, porque não se discutia o fechamento do aterro sanitário de Jardim Gramacho, mas não te davam a solução para o catador. E isso, né, daquele momento, foi um momento que ele foi excluído. E depois até foi incluído de uma outra política que eu não vou adentrar agora, mas assim, pensando que o catador, né, ele está todo dia, ele que leva o produto reciclado às cooperativas, e as cooperativas que negociam com as pessoas que transformam, né, que participam dentro dessa cadeia produtiva, essa reciclagem, né? Então, assim, o que eu quero considerar na nossa conversa né, pensando a economia circular como um princípio da política de resíduo, né, na medida que dentro dessa cadeia produtiva, né, seja uma cadeia produtiva mais inclusiva, né, onde que todos possam, né, disputar e conviver em harmonia com esse processo de transformação do nosso material reciclado. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Eliane, por favor, gostaria das suas considerações, e depois da Eliane, digamos assim, não seria bem uma réplica, mas eu voltaria à palavra da Beatriz, já que seria um elemento novo, a globalização, e aí, depois das considerações finais da Beatriz, nós avançamos no nosso bloco. Então, por favor, Eliane. Maravilha. Eu acho que foi muito boa essa inclusão, né? Ninguém tinha visualizado essa pertinência, mas no tempo que a gente dispõe, eu acho que foi super válido. Os meus colegas aqui já trouxeram muitos aspectos bem bacanas do que precisa ser superado. Eu vou falar então dar um outro enfoque. Eu vejo que para a gente superar todas essas dificuldades, todos esses desafios e todos os outros que a gente não esgotou aqui, né, a gente pode recorrer talvez a um lado positivo. A gente pode fazer intercâmbios adaptando ferramentas. Enquanto todos estavam falando aqui, uma coisa que piscou aqui na minha memória foram aqueles objetivos do milênio e os objetivos do desenvolvimento sustentável,
né? E aqui, assim, eu acho que cai muito bem com essa última rodada aqui dos nossos debates. Um dos objetivos de desenvolvimento sustentável 11, cidades e comunidades sustentáveis. Entenda-se, cidades inclusivas, cidades seguras, resilientes e sustentáveis. E o item 12 dos ODS é consumo e produção responsáveis. Então, eu acho que, assim, a partir desses 17 ODS, existem mais de 100 metas, né? A gente não sabe ao certo a adequação disso, né, do tratamento disso em cada país. Você não pode impor um resultado, ainda mais em tempos de pandemia, né? Que eu acho que assim deu uma pivotada em tudo quanto tudo que você pensa de planejamento, de consumo, de recursos. A gente vai ter que fazer uma releitura a partir do que o mundo está vivendo. Né? Mas eu acho que continua muito válido, muito aplicável. Então, eu vejo assim, a gente tem boas ferramentas, né, para aproveitar e adaptar aqui, sem contar as nossas, né, as ferramentas aí nacionais, que a gente já tem, as domésticas, né, e eu acho que, assim, de certa forma, a pandemia veio como quase um empurrão, assim, na sociedade para repensar muita coisa, né? Não apenas o próprio conceito de felicidade, relações humanas, relações sociais, relações de consumo, investimentos, recursos que já eram, entre aspas, não diria escassos, né? Apenas talvez mal distribuídos. Então, acho que a gente está vivendo um momento ímpar, que não tem volta, que não tem como apagar esse momento da história, é lidar com o problema, né? Agora vai ou vai. E boa sorte para todos nós, né? Como cidadão, como governantes, como gestores. Não temos parâmetro, né, Eliane? Não temos precedente, né? Não tem, não tem. Como é que nós vamos pensar daqui para frente? Essa é a grande questão. É tudo muito novo para a gente. Eu acho que a situação ela é tão interessante que ela veio e atingiu todas as classes sociais, de alguma forma, atingiu todos os países. Se a gente tivesse uma guerra acontecendo, ela seria localizada, né? E com a pandemia não, ela permeou todo o planeta, imagino eu, só não chegou lá igual aquela decisão judicial, né? A única pessoa, as 3 pessoas do mundo que estão talvez distantes do risco, né, de sentir os efeitos da pandemia são os astronautas. E olha lá. Então, eu acho que a globalização aí, ela também tá em pavorosa. Também, se a gente já não tinha todas as fórmulas prontas, agora então reseta e vamos recomeçar. Mas a gente já tem boas ferramentas aí. Obrigado, Eliane. Beatriz, por gentileza, as considerações, a gente vai passar no próximo bloco. Acho que agora que a discussão está esquentando, né, Eliane? Eu queria fazer mais uma conexão com esse aspecto de globalização e tecnologia e pandemia. Eu acho que um aspecto tecnológico que ficou muito evidente nesse momento, né, é como a facilidade de comunicação e como que a informação flui tão rapidamente entre todos os países, né? A gente está vivendo uma nova era, a era digital. Então, eu costumo dizer que a tecnologia deixou tudo mais evidente, mais claro, mais aberto aos nossos olhos. Então, a gente não pode dizer mais que não sabia disso, não sabia daquilo, né? Eu não via o lixo no mar, eu não via a desigualdade social. Então, agora acabou a era da inocência, né? Então, tudo está claro aos nossos olhos. E eu acho que o que é muito interessante e que a pandemia nos mostrou é como está tudo interconectado, como que a gente é interdependente e somos todos vulneráveis. Então, é a primeira vez da nossa sociedade, da nossa história, que algo acontece ao mesmo tempo em todos os países. E como que uma solução que acontece na Itália de manhã, à noite, pode ser utilizado para salvar vidas no Brasil, né? E a velocidade da informação é essa, né? Então, quando a gente fala de globalização, o que eu tenho visto muito é que parece que está todo mundo, e a pandemia também ajudou isso, rediscutindo, né? Repensando
né? Como os impactos ficaram muito evidentes aos nossos olhos, então todos nós estamos num momento de reflexão. Então, como cidadãos, como é que eu faço a compra e a escolha dos meus produtos? Né? Como é que eu faço o descarte das embalagens depois que eu consumo aquele meu produto? Então, não é um problema de não ter coleta, né? de ter uma pessoa catando aquele lixo na rua para mim, não. O que eu vou fazer? Né? E como que a indústria está colocando o produto no mercado? Né? E aí vem aquela questão dos catadores, da integração, de uma integração da cadeia produtiva. Então, eu acho que essa questão da política nacional, de reciclagem, é a gente pensar mais de uma forma mais formalizada. Né? Não é assistencialismo, é integrar realmente o papel do catador como algo necessário e um elo importante dessa transformação do resíduo em matéria-prima. Né? E não ficar só provendo uma ferramenta, um recurso, é a formalização dessa cadeia que é muito informal. Né? E, então, é uma valorização realmente de todos os atores e com esse olhar mais amplo, porque, ao final, a empresa, a indústria que vai comprar esse material. Então, não adianta ela só colocar recurso no assistencialismo do catador, ela tem que comprar essa matéria-prima com outro valor. Então, por isso que a economia circular provoca essa revisão de um novo equilíbrio econômico, de trabalhar a efetividade, não só a eficiência. Né? E para finalizar, quando a gente traz esse aspecto de globalização, o que eu percebi no trabalho que a gente faz de trabalhar com a indústria, fazer ela repensar os seus processos produtivos, né? Redefinir produtos e serviços, também auxiliando o governo a repensar essas políticas de incentivo econômicas. Quando a gente troca experiências com países europeus, e agora está surgindo cada vez mais forte a discussão na América Latina, no final das contas, os governos e as indústrias em todos os países querem a mesma coisa, né? E o ser humano. Então, a indústria quer produzir, quer gerar receita do processo produtivo dela e do produto que ela está colocando no mercado. O governo tem muita relação com o poder e mesmo com diferentes características geográficas e culturais, o interesse é o mesmo. Então, a gente pode aprender muita coisa também com essa troca de conhecimento internacional. A gente está vendo a economia circular já virou lei na Europa, então com o EU Green Deal é realmente uma definição de um novo modelo de crescimento, um modelo de crescimento que gere valor para todos da sociedade. Então, acho que essa é a mensagem que fica, né? Estamos todos interconectados, precisamos trazer, como o Marcelo falou, um novo olhar para produção e consumo, né? Uma redefinição de valores e atitudes e novas relações comerciais para acabar com essa desigualdade social, para acabar com esse impacto. E a gente pode, sim, crescer e se desenvolver de forma mais regenerativa e colaborativa, com um novo equilíbrio econômico. E é isso que a economia circular traz, e precisa de direito, precisa de novos incentivos de política, precisa de novos arcabouços legais, precisa repensar e integrar todos os atores na sociedade. E é isso que eu queria deixar aí com vocês. Obrigado, Beatriz. Bom, a próxima questão está intimamente, é a continuação do nosso debate, né? O próximo ponto que eu vou tentar abordar aqui com vocês, né? Mas vamos sofisticar um pouquinho mais esse debate. Vocês são brilhantes, e aí, bom, eu vou pedir para vocês, né, dando continuidade, né, ao que já foi abordado, né, indicarem para a gente aqui, né, exatamente, né, que ferramentas ou quais ferramentas, né, tanto do direito e também da economia, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, cada um de vocês tem experiências diferentes em diferentes setores, né,
Então, que ferramentas, né, poderiam ser favoráveis, né, uma promoção da felicidade e de um desenvolvimento sustentável, de modo, né, a alcançarmos, né, aquele objetivo maior, que é o objetivo aristotélico, né, da felicidade. E aí eu lanço alguns temperos no meio desse pensarmos no direito da propriedade, né, na função social da propriedade, né, como é que isso aí se relaciona dentro de uma cidade onde a concepção seria o bem comum, né, mas, por outro lado, a nossa cidade ela está fragmentada em propriedades individuais, né, e são bem distintos, né, a função social de uma propriedade urbana, de uma propriedade rural, etc. E temos várias questões. Então, eu deixo essa discussão aí com vocês, né? Eu já de antemão vou antecipando, né, a minha percepção, né, de ver, né, a felicidade, o direito à felicidade, e até mesmo, já para o final da nossa fala, né, que é o conceito das smart cities, né, ela parece um pouco demodê, antiquado, mas isso me parece algo que transcende o próprio direito que nós conhecemos hoje, ou seja, vamos voltar ao passado. É algo que está mais ligado ao direito natural, porque é a ordem natural das coisas, né? A gente não precisa ficar, talvez, recorrendo, né, a Deus, né, a todo momento para buscar a felicidade, né? Eu acho que isso aí tem determinadas coisas que Deus delegou para que os homens realizassem e não ficassem ali toda hora pedindo a Ele que resolvesse os problemas. Ele é o Criador, mas Ele deixou essa gestão para nós humanos. Então, vamos começar pela Eliane, isso mesmo. Vamos lá, Eliane, e aí... Tá certo. Eu acho que a questão da função social da propriedade, ela está conectada com a própria realização, né? Não há nenhum problema, acredito, pelo contrário, eu acho que o papel do cidadão, do empreendedor, do Estado, sim, colocar os recursos que existem, inclusive a propriedade, em prol de um bem coletivo. Isso não quer dizer suprimir ele colher frutos da propriedade dele, né? Seja dos meios de produção e etc. Pelo contrário, o que a gente precisa é equacionar isso de uma forma que seja sustentável, né? E aí é a base aqui do nosso painel. Ferramentas para isso, a gente, né, tem inúmeras. Discussões de orçamento participativo, as audiências públicas no planejamento urbano, né? Eu vou só, sem querer ler texto aqui, mas só lembrar de um pequeno trecho da nossa Constituição Federal, artigo 182, que fala da política urbana, que um dos objetivos, né, uma das funções da política urbana deve ser ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, eu acho que a propriedade, a função social da propriedade é essa, assim como essa é a função social da cidade, né? E aí, as ferramentas que o direito e a economia circular dispõe estão aí. Orçamento participativo, audiências públicas, podemos fazer plebiscitos, o Estatuto da Cidade tem várias fórmulas para isso, de participação social, né? Eu tenho o terceiro setor, que tem um marco legal extremamente favorável para, sabe, ser parceiro do poder público, né? O que mais existe? Aí, quando nada disso funcionou e eu tenho um problema, eu posso buscar uma solução de forma individual na justiça, o acesso à justiça para isso, eu posso buscar de forma coletiva, eu tenho Defensoria Pública, tenho Ministério Público, tenho órgãos de controle, nós temos o controle político também, né, de todo esse cenário. Então, eu diria que, assim, devemos buscar, né, as ferramentas são essas, e essas ferramentas podem nos ajudar que a propriedade cumpra essa função, né? Não apenas ali no interesse egoístico, né? Mas por que isso? Porque a ordem econômica, segundo a nossa Constituição, ela deve promover o bem-estar social também, né? E isso não exclui o direito legítimo de auferir lucros, mas ele não pode suplantar outros objetivos de desenvolvimento nacional. É assim que eu vejo. Para complementar com o último ponto, em linha com o que a Eliane comentou, nós já temos ferramentas
eu acho que para a gente redesenhar essa economia e redesenhar as cidades, não é só uma questão de inovações tecnológicas ou grandes recursos. O elo transformador realmente está em nós próprios, nas pessoas. Então, a gente fala muito na economia circular da nova governança que precisa ser criada entre todos os atores. Então, é quando a Eliane fala da discussão participativa, né, desses formatos de discussão. Eu acho que o que a gente tem que aprender é realmente a sentar em volta da mesa, equilibrar todos os interesses de todos os elos da cadeia e chegar num senso comum, onde você tenha um equilíbrio maior, né, dos processos produtivos, dos atores da sociedade. A gente está vendo cada vez mais que o grande produtor não vive sem o pequeno, e se a cadeia quebrar, e se não tiver o recurso natural, não vai ter o seu produto, não vai ter a indústria. Então, eu acho que é essa compreensão de que está tudo conectado que nos está nos levando a esse repensar da economia e a necessidade de ter um novo modelo de desenvolvimento macroeconômico. Então, é muito em relação a essa governança e ao papel do facilitador, que é, então, um interlocutor que vai falar com todos esses atores, né, dar a mão e tentar achar esse equilíbrio, né, entre o reciclador, entre a grande marca. Então, de pensar em reparo de produtos, na modularidade, voltar a consertar produtos, colocar produtos mais duráveis no mercado e não tanto descartável e que quebra fácil, obsolescência programada. Então, a gente vê que realmente é um repensar de muitos aspectos. E fico muito feliz aí de poder, então, ver a necessidade de ter essa multidisciplinaridade no debate, né? De ter em volta da mesa para a gente redesenhar essa economia e transformar as cidades em ambientes mais felizes. A gente precisa do governo, a gente precisa da indústria, a gente precisa da mudança de atitudes e valores também da sociedade, porque nós, consumidores, que vamos decidir qual o produto que a gente vai consumir. Então, a gente sempre teve esse aspecto de que eu sozinho não vou fazer a diferença, mas sim, ainda mais agora, pensando na conectividade, no mundo digital, a força, né, desses blogueiros que estão colocando informações no mercado e provocando as indústrias. Então, olha a inversão dos papéis, né? A importância de todos, e no fim a gente vai provocar a transformação. Obrigado, Beatriz. Geraldo, tá ok? Vamos lá? Então, a minha consideração vai de encontro lá com o que a Eliane falou acerca do acesso à justiça, né? Pensar no acesso à justiça, mas no seu aspecto material. Muito se discute no acesso à justiça sobre o aspecto formal do acesso ao judiciário, né? O que a gente está precisando hoje como ferramenta é promover o acesso à justiça justamente na questão de implementar o que está posto na lei, né? Pensando o acesso à justiça como uma ordem jurídica justa. Se a ordem jurídica diz que tem que ter orçamento participativo, se a ordem jurídica diz que tem que ter audiência pública, por que não essas ferramentas não acontecem, né? Então, assim, eu começo a perceber que para a gente buscar um direito que é de todos e pensar no direito a ter direitos, na ideia do acesso à justiça, a gente tem que pensar numa nova ética, né, pautada na solidariedade, né, de todos os envolvidos, né, da sociedade civil, do poder público principalmente, né, que ele que consegue, de alguma forma, manipular esses dados, de fazer o jogo desses dados, né, numa ética da felicidade e da solidariedade, porque se a gente consegue implementar essas discussões com todos os atores da sociedade, eu não vejo por que não chegar muito próximo à felicidade, né? À cidade que queremos, ao espaço que queremos, né? A partir, né, da efetiva participação, a partir da efetiva
ideia, né, do aspecto material lá do nosso acesso à justiça. Sem isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É só isso. E obrigado, Geraldo. Marcelo, por gentileza. Eu estou ouvindo a Eliane falar e super concordo com tudo que vocês estão dizendo, e principalmente porque, né, Eliane, a gente tem instrumentos, né? Nós temos instrumentos, né? O direito ele é uma grande ferramenta, né? Assim como as ciências econômicas, enfim. O direito é uma grande ferramenta para uma cidade mais feliz, né? Assim, eu sempre procuro trazer um olhar um pouco invertido para as coisas, de propósito, né? Por conta, obviamente, dos meus referenciais epistemológicos, né? Metodológicos, eu sempre vou olhar para o objeto ou para os sujeitos nessa lógica invertida, né? Do concreto para o abstrato e não o contrário. Por que eu estou dizendo isso? De tudo isso que a gente está dizendo, a gente tem que ter muito cuidado, obviamente, todos nós temos, porque pelas falas de vocês, pelos lugares de onde vocês vêm, eu percebo que nós não estamos diante de intelectuais meramente tradicionais, todos nós somos orgânicos aqui, né? Ou seja, nós estamos inseridos dentro do processo a partir das nossas experiências, mas eu queria chamar a atenção para que a gente evite, obviamente, tratar dessas questões da felicidade na cidade num espaço do que a gente costuma chamar de pseudo-concreticidade, né? Ou seja, como se o que nós estivéssemos falando aqui, né, efetivamente acontecesse, né? Porque a gente sabe que quando a gente inverte justamente essa lógica, parte do concreto para o abstrato, a gente compreende que isso não acontece. Por exemplo, né, só para ser bastante singelo, a audiência pública, tá? Que é um instrumento super poderoso, que está previsto inclusive em estudos prévios, né? Tanto para estudo de impacto ambiental, estudo de impacto de vizinhança, né? Eu fiz um estudo com os meus alunos sobre o estudo de impacto de vizinhança e o estudo de impacto ambiental na construção da Transoceânica em Niterói, né? E aí nós percebemos o seguinte: as audiências públicas que foram realizadas nesses estudos prévios foram audiências públicas realizadas às quartas-feiras, 8 horas da noite. Então, assim, obviamente brincando, né? Horário do jogo do Brasileirão, né? Como é que... e você só encontrava nessas audiências públicas as lideranças dos movimentos populares, mas você não encontrava o cidadão, efetivamente, que ia ser impactado pelo empreendimento, né? Esse nem soube da existência da audiência pública. Então, quando eu falo da gente mudar a perspectiva de uma pseudo-concreticidade, que eu quero chamar de totalidade concreta, efetivamente, é justamente compreender que essas relações de participação cidadã no processo de construção da cidade, muito embora elas existam no plano normativo, muito embora elas sejam operacionalizadas para que ocorram efetivamente, elas ainda são muito pouco eficazes. É óbvio que eu estou generalizando quando digo isso, né? A gente pode trazer N experiências de ações, né, efetivas ou eficazes, mas, no geral, não é isso que se vê. Então, acho que o meu recado final, né, a gente está se encaminhando para o final do encontro, talvez, mas o meu recado final é justamente esse, né? A gente precisa, obviamente, tratar dos instrumentos, mas também exercer controle para que esses instrumentos, tanto de uma cidade cada vez mais acessível e cada vez mais feliz, para que esses instrumentos aconteçam, para que esses instrumentos se realizem no plano do concreto, né? Isso passa pelo que eu vinha dizendo agora no início da minha fala, né? Essa nossa intelectualidade orgânica, porque assim, é papel nosso. Estamos estudando isso, estamos lendo sobre isso, estamos aqui, né, debatendo, nos preocupando com essa questão, que nós estejamos cada vez mais ligados aos movimentos sociais, aos movimentos populares, que a economia circular, né, tenha um olhar diretamente para a realidade do catador, como a Beatriz falou, para inseri-lo efetivamente na cadeia, né, para que ele deixe de ser objeto, passe a ser sujeito, né, dentro dessa cadeia. Então, para que a gente se ligue cada vez mais ao plano concreto da nossa cidade, né? Sejamos cada vez mais, como estamos sendo, menos pesquisadores de ar-condicionado e mais pesquisadores de
de pé na lama, né? Para olhar para o concreto, olhar para a realidade, entender as dinâmicas, para a gente devolver aqui para o plano abstrato, devolver para a intelectualidade, poder repensar a cidade novamente. Isso é incessante, isso é para sempre. Agora vamos já caminhando já para o final do nosso bate-papo com felicidade, né? Fechando aqui para a temática, né? Convergindo mais para a ideia central, cidade inteligente, direito à felicidade, economia circular. Vamos tratar agora, então, das Smart Cities, propriamente dito. Então, a título de introdutório, né, da questão que eu vou pedir para vocês, que é apontar exemplos e experiências de vocês sobre esse tema, né, eu volto a tocar aqui na particularidade da função social, mas não mais da propriedade, sim a função social da cidade, né? Eu percebo essa função como a própria realização, né, dos direitos sociais. Essa é a função social de uma cidade, realizar os direitos sociais. E quais seriam esses direitos sociais? Estão lá, estão subscritos, estão esculpidos na Constituição, né? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, infância, assistência judicial amparada. Até pergunta de concurso, né? Bom, obrigado, Marcelo. Geraldo, poderia nos brindar aí com algumas considerações finais dentro de toda essa temática que nós conversamos aqui, nós ouvimos, e alguma outra experiência que você queira reportar-nos e nos indicar até sugestões objetivas, né, de como realizarmos a felicidade, né, dentro dessa ideia de cidades inteligentes, felizes, com direito à felicidade e economia circular. Por favor, Heraldo. Então, pessoal, primeiro agradecer o convite mais uma vez. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje, né? Muito obrigado, Beatriz, Eliane, Paulo, Marcelo, que está junto com, né, esse encontro muito bacana, muito legal mesmo. E dizer para vocês que é possível uma cidade feliz. Hoje eu moro numa cidade que eu sou muito feliz. Né? Se dizer para vocês que eu estou feliz na cidade, eu estou feliz em Maricá. Deixa eu puxar meu saco. Aqui a gente tem ciclovias que ligam da minha casa até a praia, a gente tem cinema de graça, a gente tem ônibus gratuito para toda a população, a gente tem cultura, a gente tem tudo funcionando, cara. É possível uma cidade mais inclusiva. E, assim, não tem muita coisa para fazer ainda, né, acredito. Então, não faço parte do poder público, tá, gente? Eu sou morador só. Vim aqui para ficar na pandemia. Vim um pouco antes, aí na pandemia acabei ficando mesmo. E eu estou muito feliz. Então, assim, existe, né, possibilidades, né, de melhorar, né? As cidades têm que melhorar muito ainda, né? E, assim, eu tenho percebido que quando isso vem da população, quando isso é uma cobrança da população, quando o cidadão é inserido nesse contexto, a coisa funciona de outra maneira e a gente consegue chegar lá. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado. Né? Eu espero que todas as cidades sejam felizes também. Né? E um pouquinho mais, não dizer que eu sou totalmente, mas aqui eu estou bem mais feliz que muita gente, eu acho. Abraço para todos. Obrigado, Heraldo. Então, por favor, Beatriz, as suas considerações finais. Eu queria só agradecer também ao convite, a participação nesse debate e realmente confirmar que eu acho que a gente se unindo e trabalhando de forma colaborativa é possível, sim, criar um novo modelo de desenvolvimento inclusivo, regenerativo, onde a gente gere valor para todos os elos da cadeia. Essa é a minha visão aí de futuro de uma cidade feliz, inteligente e circular. Muito obrigado, Beatriz. Então, antes de passar a palavra para a Eliane, que fará o fechamento em nome da Abayomi, né? Agradecer aí a Abayomi pelo convite, agradecer a todos pela paciência de ouvir, agradecer os amigos Heraldo e Marcelo por aceitarem esse convite tempestivo e a todos vocês aí. E fica aqui uma ideia, né? Eu acho que tudo começa por educação. Eu acho que a base para a gente chegar a isso tudo é educação. E não é fazendo um merchandising, mas tem 2 livros aqui escritos por crianças, né? E aí a gente volta a Aristóteles, né? A chamada nossa ética, né?
chama-se Planeta Ética, que alguns de vocês já conhecem, né, que já está aí, se me falha a memória, em 17 mil exemplares, né, já estão vendidos aí na Amazon, né, e um livro escrito por crianças, falando o que é ética, o que é justiça, o que é coragem, o que são valores, o que significa confiança, perdão, responsabilidade, olha que coisa interessante, perseverança, honestidade, bondade. Então, começa por aí. Esse é o ponto de partida, é a minha ideia de como eu vejo alcançarmos, né, cidades inteligentes e felizes, começando pela educação. Bom, então, Eliane, muito obrigado. Fica com você o fechamento desse nosso encontro. Paulo, eu que agradeço a você pela sua mediação aqui, pelas suas contribuições, por trazer mais 2 debatedores de primeira linha, não é, Beatriz? Que nós conhecemos hoje. Espero que a gente possa ter outras oportunidades, quem sabe até avançar para algum conteúdo maior, né? Porque eu concordo, a base é essa mesmo, parte disso, parte da educação. E o que eu gostaria assim de deixar como mensagem final da Biome, né, é que de fato tecnologia por si só, cidades que investem em tecnologia por si só, se fosse suficiente para fazer isso, fosse suficiente para trazer felicidade aos seus cidadãos, estava todo mundo feliz, né? O que a gente precisa é ter cuidado, como o Marcelo bem falou, cuidar para a gente não ficar num conceito daquela felicidade artificial das redes sociais, né? Cuidar para que a nossa smartificação das cidades não seja também um processo artificial apenas de venda de serviços, de venda de tecnologias, né? A gente tem que fazer um processo de aplicação disso tudo, né? De recursos, de ferramentas, de processos, a partir, considerando as pessoas, né? E não é uma tarefa fácil, se fosse fácil já fosse feita, nós temos desafios de gestão, desafios de recursos, né? A nossa metodologia Biome, ela perpassa todos esses elementos, espaços públicos, privados, né? Visando a felicidade individual, a felicidade coletiva, né? Não é um processo teórico, retórico, né? A gente tem que partir do problema para a solução e não o contrário, senão a gente vai estar falando de um processo artificial de cidades inteligentes, e não é o que a gente espera. Espero revê-los em outro painel, em outro momento, e muito obrigada a todos.